Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. Gente, hoje eu vim falar pra vocês que pela primeira vez na história desse canal eu consegui concluir uma TBR e ainda ler outros livros que não estavam na TBR. Parabéns pra mim. Parabéns, parabéns, parabéns. Mas antes da gente começar, por que você já não se inscreve, gente, nesse canal? Deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que esse canal existe, porque eu preciso muito da ajuda de vocês pra esse canal sempre chegar a mais pessoas. E dando like no comecinho do vídeo, você me ajuda demais na divulgação, tá? Não esquece que se for comprar alguma coisa na Amazon, lembra de usar o link aqui do canal, porque assim você me ajuda, tá? Não altera o valor pra vocês, mas é uma forma de patrocinar diretamente o conteúdo do canal. E nesse vídeo também quero dar uma dica super sucesso pra vocês. Vocês já ouviram falar no Cuponomia? O Cuponomia é uma plataforma de cashback e cupons de desconto. Você pode colocar a extensão no seu navegador ou você pode baixar o aplicativo no seu celular e assim, toda vez que você usa a Cuponomia para comprar alguma coisa, você consegue pegar de volta uma parcelinha do dinheiro que você gastou. Então, uma porcentagemzinha do dinheiro que você gasta volta pra você. Eu vou deixar o link do Cuponomia aqui no box de descrição. E lembrando que se você usar esse link que eu vou deixar aqui na descrição, você já vai começar se cadastrando ganhando R$5 na sua conta. E quando você acumula desses 5 vira R$20, quando você chegar aos R$20 acumulado na sua conta lá na Cuponomia, você consegue transferir o dinheiro para sua conta pessoal e sacar esse dinheiro e pegar seu dinheiro de volta, entendeu? Nesse período aí, ó, que a gente tá precisando economizar, com tantas promoções surgindo, a gente tem que aproveitar, não é mesmo? Então, a Cuponomia é uma ótima plataforma para quem procura cupons de desconto, para quem quer cashback. Eu, particularmente, sou muito fã de cashback e cupom de desconto, entendeu? Então é isso, a diquinha de hoje é essa. Eu espero que vocês aproveitem. Lembrem-se, o link tá aqui no box de descrição. Gente, o vídeo de hoje é pra contar pra vocês que pela primeira vez na vida eu consegui concluir uma TBR que foi a TBR do mês de maio. Eu vou deixar linkado aqui nos cards o link do vídeo em que eu montei a TBR. E eu até falava, gente, eu tava tentando sair, eu tava saindo ainda de uma ressaca literária. Peguei livros que eu realmente queria muito ler pra não me atrapalhar. Livros leves, livros que eu sabia que iam funcionar pra mim, que é o estilo que eu mais gosto de ler. E aí eu fiquei muito surpreendida, porque além de eu conseguir ler muitos livros foram, tipo assim, incríveis. O mês de maio foi uma leitura riquíssima pra mim, foram leituras riquíssimas pra mim. Não só porque eram livros que eu já sabia que eu ia gostar, mas também porque eu aprendi muita coisa com esses livros, eu me senti muito realizada em conseguir concluir a TBR em livros tão maravilhosos como foi, entendeu? Então eu vou contar pra vocês aqui, eu li 8 livros no mês de maio, 8 livros. Ótimo, Paola! 8 livros no mês de maio. Desses livros, eu acho que 2 ou 3 não estavam na minha TBR. Vou contar pra vocês quais foram. Vou contar em ordem de leitura. São livros que já vou deixar todos aqui de indicação pra vocês, porque foram livros muito bons. Eu comecei o mês de maio lendo um livro que eu tava ansiosíssima pra ler, porque me falaram 1 milhão de vezes pra eu ler esse livro, e eu enrolei um pouquinho, ele ficou parado na estante um tempo, que foi o livro Um Casamento Conveniente, da Tessa Dare. Gente, fazia muito tempo que eu não lia Tessa Dare de novo. A série que eu tinha lido dela era aquela série dos Castelos, eu tinha lido 3 livros da série dos Castelos, e tinha lido o primeiro livro de Spindle Cove. O primeiro livro de Spindle Cove não tinha sido um livro tão bom pra mim. E aí eu acabei abandonando a série Spindle Cove, sabe? E aí eu falei, gente, mas tem tanto tempo. E as meninas no grupo de leitura lá, da leitura conjunta, ficavam falando tanto, lê Tessa Dare, Paula, lê Tessa Dare, lê Tessa Dare. E eu, gente, vou ler Tessa Dare. E elas falavam muito, muito desse livro e do segundo desse livro em específico, que eram livros que eu fiquei muito curiosa pra ler, entendeu? Aí eu falei, não, resolvi, vou ler, comprei o livro, comprei o segundo também. E aí eu falei, tá bom, vou ler. Aí eu li. Gente, que livro maravilhoso! Foi favoritado esse livro, foi favoritado o segundo, ele vai aparecer aqui na lista também. Mas esse livro em específico, assim, pra falar dele um pouquinho.
Aqui a gente tem um casamento conveniente, né, que já tá no título aqui, na capa do livro. A gente tem uma costureira e um lord, que no caso é um duque. E ele ficou todo desfigurado da guerra, ele foi pra guerra, se machucou, ficou todo desfigurado. E aí ele tem uma autoestima péssima, ele acha que ele é um monstro. E ela não vê isso, ela não vê os machucados dele da mesma forma que ele vê. Ele vê como se aquelas características físicas dele definissem quem eles são. Se ele parece um monstro é porque ele é um monstro. E na cabeça dela, não. Na cabeça dela é como se fosse... na cabeça dela simboliza a bravura dele, porque ele foi pra guerra lutar pelo país dele e não define, ele não é definido por causa da aparência física que ele tem, entendeu? Ela não vê isso da mesma forma que ele vê. E no começo, é muito cão e gato, sabe? Eles se odeiam, eles se implicam o tempo todo. Isso é uma coisa que eu acho incrível em livros, principalmente porque deixa a leitura muito mais dinâmica quando você vê casais cão e gato, porque eles estão sempre brigando, é sempre diálogos muito engraçados, então é mais fácil a leitura. Eu, particularmente, gosto muito porque eu leio o livro muito mais rápido, eu fico muito mais envolvida quando tem esses casais cão e gato, assim, que eles se odeiam, depois se amam, porque os diálogos ficam muito melhores de acompanhar, sabe? E esse livro entregou tudo, entendeu? Eu fiquei apaixonada desse casal, foi um livro maravilhoso, foi um livro 5 estrelas pra mim, foi um livro favoritado. Eu recomendo muito, principalmente pra quem tá querendo começar agora a ler romances de época. A Tessa Dare é uma autora realmente muito boa. O único livro dela que eu não me envolvi tanto com o casal foi o primeiro livro da série Spindle Cove. Mas eu já decidi que vou continuar a série Spindle Cove, inclusive comprei, estão todos aqui. Comprei tudo, porque muita gente me falou que realmente é o primeiro livro e depois a série vai melhorando. Então, eu resolvi ler outros livros dela, mas esse aqui já foi favoritado. Já estou, assim, ó, rendida para Tessa Dare por causa dessa série aqui, que é Girls Meet Dukes. Esse livro já foi lançado, o segundo também já foi lançado. E o terceiro está em pré-venda na Amazon já, então se você quiser comprar, lembra de usar o link aqui, tá? No box de descrição. Mas eu já vou comprar, já vou garantir na pré-venda mesmo, entendeu? Aí, gente, depois de Um Casamento Conveniente, eu falei, eu ainda quero ler mais romances de época. Eu tava a fim de pegar esse livro há muito tempo. Sei que ele chegou ainda antes dos outros. Só que ele ficou muito tempo na minha estante, porque a minha irmã leu ele primeiro que eu. A minha irmã mais velha, a Pamela, leu ele primeiro que eu. E ela não gostou do livro, sabe? Ela, assim, acho que é porque não era o tipo de mocinho que ela gosta, entendeu? E aí eu falei, gente... será que eu vou gostar? Eu acho que eu não vou gostar do livro. Fiquei com medo de não gostar. Só que é uma das minhas autoras favoritas de romance de época. E aí eu falei, mas eu quero muito ler. E eu ficava com o pé atrás, que, poxa, a Pamela não gostou. Será que eu vou gostar? Eu acho que eu não vou gostar. Mas pra tirar essa dúvida, eu falei, vou pegar ele pra ler logo, antes que eu desanime completamente com a leitura. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque cada um tem uma experiência diferente com os livros, entendeu? Não dá pra você se basear na experiência de outra pessoa, porque esse livro pra mim foi 5 estrelas e favoritado, que é Para Conquistar um Libertino, da Suzanne Anock. Gente, aqui a gente tem uma governanta, né? Uma mulher que ela é governanta e ela vai trabalhar pra um lord, que é o Conde Belfort. Aí a gente também tem um romance super com gatos. E ele é um personagem terrível. Ele é um personagem muito difícil de lidar, entendeu? É aquele tipo de personagem que você sabe que ele é grosseirão e que ele é bruto e não sei o quê. Só que o que eu gostei nesse livro é que eles não colocaram, tipo, um trauma nele pra justificar ele ser assim. Ele é assim, entendeu? Ele é assim, pronto. E não tem um grande trauma na vida dele. Tipo, ele tem um histórico no passado, mas não coloca isso como se fosse a justificativa pra ele ser assim. Ele é assim, é o temperamento dele, entendeu? Ele é terrível, ele é dificílimo de lidar. E ela é a única pessoa que bate de frente com ele. E aí, nesse aspecto todo aí, ele vai começando a mudar. Demora muito pra gente conseguir perceber a mudança dele, mas a gente vai percebendo. É um personagem que vai mudando muito gradativamente. Até o final da leitura, você percebe que ele continua com a essência dele, que é uma pessoa difícil, de temperamento difícil, mas dá pra ver que ele se esforçou pra ser uma pessoa melhor, entendeu? E eu acho que eu gostei por causa disso. Ele é escroto, sabe? Assim, ele é um personagem que é
dá raiva, que ele é grosso e ele é implicante, ele é um personagem que instiga sua raiva. Só que isso não é justificado como um trauma, sabe? Tipo, ai, tadinho, ele é assim por causa do trauma. Não, ele é assim porque ele é assim. Ele é difícil de lidar, sim. E ele não vai mudar, ele é desse jeito. E aí, com o tempo, ele vai conseguindo tentar ser uma pessoa melhor. Ele vai tentando ser uma pessoa melhor. Mas a essência é a essência. E eu acho que isso foi o que eu mais gostei nesse livro. E foi favoritado, principalmente porque, gente, eu gosto muito de casais, livros cão e gato, romance cão e gato, que as pessoas se odeiam no começo, e aí elas têm que repensar o que elas acham das outras pessoas, porque elas começam a conhecer a outra pessoa melhor. Então, poxa, eu odiava tanto essa pessoa, ela tinha tantos defeitos pra mim, aí agora eu descobri umas qualidades, vou ter que repensar o que eu acho dela, sabe? Eu gostei muito, eu gosto muito de livros assim. Então, assim, ó, esse livro, eu vou falar pra vocês que você pode amar o personagem principal e você pode odiar o personagem principal. Vai depender do que você quer ver nesse livro, entendeu? Porque a minha irmã não gostou e eu não tiro a razão dela. É realmente muito complicado gostar desse protagonista. Ela não gostou. Mas eu consegui olhar pra história de outra forma. Então, vai de você, vai do seu momento, vai do que você quer ler, do que você gosta. E é isso. O terceiro livro que eu finalizei esse mês, e eu confesso pra vocês que eu tava nessa vibe, gente, eu só queria ler coisa fofa, eu só queria ler coisa coração quentinho, eu não queria pegar um livro que dependesse muito do meu intelecto, entendeu? Eu só queria um livro leve, eu só queria livros pra me fazer sair de vez da ressaca, ler muito, ler feliz, ficar com aquele gosto de virar as páginas, sabe? E eu queria muito continuar essa série, que foi a série Para Nova York com Amor, o terceiro livro, que é Milagre na Quinta Avenida. Muita gente me falou que esse é o favorito pra uma legião de gente, entendeu? Muita gente tem esse livro como favorito. E esse livro é realmente muito, muito bom. Aqui a gente vai ter a história da Eva e do Lucas. O Lucas é um autor, ele escreve ele escreve livros de terror, livros de suspense policial, sobre crime, psicopata, morte, essas coisas, sabe? E aí, o que acontece? Ela é uma pessoa que ela não quer saber dessas histórias, ela é uma pessoa super alegre, ela é super romântica, que tem muita esperança na vida, no amor e tudo. Então ela é uma pessoa muito feliz, da alma muito leve. E ele é muito traumatizado, ele tem realmente um histórico muito difícil, ele tem uma situação no passado dele que mudou ele completamente como pessoa, assim. E ele não acredita na humanidade, ele não acredita nas pessoas, ele é o eterno desconfiado e ela é a eterna pessoa esperançosa e confiante no lado bom de todo mundo, sabe? E aí, a gente vai ter aqui uma estratagema, como é que fala? A gente vai ter uma velhinha que vai tentar juntar esses dois, entendeu? Só que é uma coisa muito... É engraçado, porque a Eva é contratada pra ir lá na casa dele enquanto ele não tá, ele tá viajando. Ela vai lá e vai transformar a casa dele num paraíso do Natal, entendeu? Só que ela vai chegar lá pra fazer tudo isso, enquanto ele tá viajando, e ele tá lá escondido de todo mundo, falou pra todo mundo que tinha viajado e não viajou. E aí ela fala, não, mas eu vou cumprir o que eu fui contratada pra fazer, entendeu? Então você vai ter que lidar comigo aqui enquanto eu faço o que eu preciso fazer. E aí nessa convivência forçada dos dois, a gente vai vendo que o Lucas vai se encantar com a Eva, porque ela é uma pessoa diferente de todo mundo, esperançosa, sabe? Que vê o mundo com outros olhos, e ele vai ficar fascinado por isso. A gente vai ver a Eva sendo a luz na vida do Lucas, sabe? Então, assim, foi um livro incrível, realmente. Eu dei 4 estrelas pra ele, por causa de algumas coisinhas que eu senti falta. Acho que ele é incrível, gente. Ele é um livro realmente maravilhoso, mas se eu tiver que escolher um casal desses 3 que eu já li, o primeiro livro foi o que eu realmente amei demais, sabe? Por casal, porque eu me identifiquei muito com a protagonista do primeiro livro. Eu me vi muito nela. E eu me vi muito no relacionamento dela também. Então, o primeiro livro, pra mim, ele pegou mais um lado pessoal meu. O segundo e o terceiro eu achei parecidos os dois, a história dos dois. Porque no segundo a gente tem a Frankie, que também tem
esse negócio de não confiar em relacionamentos, não querer mais relacionamentos, tem medo de se envolver com outras pessoas. E aqui o Lucas é a mesma coisa, então a gente meio que inverte os papéis. No da Frank, ela é a pessoa que tem medo de relacionamentos. E aqui, no da Eva, é o Lucas que tem esse medo. Então eu senti um pouco a familiaridade das duas histórias, mas são histórias incríveis, coração quentinho, muito boas de acompanhar, que eu recomendo demais. Mas é isso, gente, eu tô muito querendo continuar a série, porque ainda tem 2 livros aqui que eu já comprei, né, os outros 2 livros, que a série era pra ser inicialmente uma trilogia, mas aí a autora resolveu publicar mais livros, e 2 livros já saíram aqui no Brasil. Eu acho que tem mais um ainda pra sair, mas ainda não foi lançado aqui. E é isso, eu recomendo muito essa série, principalmente pra quem quer sair de ressaca literária, quem quer começar a ler, quem quer se envolver com romances agora, que ainda não tá lendo muito romances. Esses livros são super leves, são envolventes e são um pouco pé no chão também, porque as protagonistas, principalmente, elas passam por coisas, por sentimentos, assim, que a gente se conecta com elas, porque são sentimentos que a gente tem, inseguranças que a gente tem, sabe? Medos que a gente tem. Então eu acho muito legal isso, e era o que eu tava precisando mesmo. Depois que eu li Milagre na Quinta Avenida, eu não aguentei mais. Eu precisei pegar Um Amor Conveniente, porque eu tava me coçando pra ler esse livro, que é o segundo lá de Um Casamento Conveniente, da série Girls Meet Dukes, da Tessa Dare, né, que eu já falei do primeiro aqui pra vocês. Eu não aguentei, gente. Eu falei, não, eu preciso ler o segundo, eu tava muito ansiosa. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, porque esse livro foi favoritadíssimo na minha vida. Quem viu o último vlog que saiu aqui no canal sabe. Foi um livro, gente, que eu fiquei de luto depois que ele acabou. Ele é simplesmente maravilhoso. Aqui a gente tem uma protagonista que ela é relojoeira. Ela é uma pessoa que ela é muito inteligente, sabe? Ela é a nerdzona, ela é muito inteligente, ela é incrível, sabe? E aí, o que acontece? Vai acontecer umas reviravoltas na vida dela e ela vai ter que aceitar um cargo como governanta na casa de um lord, que é um duque, né? E aí, o que acontece? Quando ela chega na casa desse lord, ela descobre que ela já conhecia ele, pra começo de conversa. Porque no primeiro livro a gente vê ele se esbarrando, assim, meio que por acidente e tal, mas isso não é muito envolvido, porque no primeiro livro o foco é outro casal. Aí quando a gente vê aqui, a gente já vê que ela criou toda uma fanfic na cabeça dela, por causa daqueles barrão na biblioteca. E ele já é, tipo assim, o crush das fanfics da vida dela. E aí, só que ela achou que ela nunca mais fosse ver esse cara na vida. E quando acontece essas reviravoltas e ela se vê tendo que aceitar esse cargo de governanta por falta de opção, ela vai entrar na casa dele e ela vai conhecer ele de outra forma. Tem também cão e gato e tudo mais, o que é maravilhoso, porque eu gosto, né? Eu já falei aqui 1 milhão de vezes nesse vídeo que eu amo romances cão e gato. Mas o que desse livro, o que tira ele do normal, o que deixa ele maravilhoso, são 2 crianças que tem nesse livro, que é simplesmente, assim, ó, apaixonante. A gente tem aqui, tem uma boneca. Ai, gente, eu não sei nem como, se eu falo isso, porque é assim, ó, eu vou falar porque não é spoiler, mas tudo bem. Aqui a gente tem 2 meninas que estão sob a tutela desse duque, uma de 8 e outra de 11 anos, se eu não me engano. Ou 6 e 10, alguma coisa assim. E aí, elas estão sob a tutela dele, porque elas são órfãs, sabe? E aí, com o título que ele acabou de herdar, ele vai precisar cuidar dessas meninas. E aí, toda noite, de madrugada, ele acorda. De madrugada, tipo, umas 5, 6 horas da manhã, elas acordam e ele falando, ela morreu. E aí ele acorda e tem que ir lá pro quarto delas e chega lá, é a boneca, a Millicente, que morreu. Cada dia elas inventam uma morte diferente pra essa Millicente. Ele tem que fazer todo o velório, ele tem que falar palavras de consolo pra família e não sei o que, e simula todo um velório. Cada dia essa Millicente morre de uma coisa diferente. E é uma coisa muito macabra, mas ao mesmo tempo é muito bonito, sabe? E a gente vê a nossa protagonista, que é a Alex, se envolvendo com as meninas, tentando entender o mundo delas, a cabeça delas, porque ela já passou por uma situação parecida do que as meninas viveram, então a gente vê essa conexão entre as histórias. É muito legal, é um livro que além do romance, ele te entrega várias conexões importantes, ele te entrega várias histórias de plano de fundo muito interessantes. Eu arrepiei, não sei se tá dando pra ver, eu arrepiei muito. Porque esse livro pra mim foi favoritadíssimo, eu amei o romance, eu amei as outras relações dos livros, as relações de amizade,
as relações familiares. Eu gostei demais desse livro, ele foi favoritado, é um dos meus favoritados de romance de época, que vai aparecer, tipo, em tops 10, por exemplo. E é isso. Então, se você quiser dar uma chance pra essa série, eu recomendo, assim, ó, de olhos fechados. O primeiro e o segundo livro que já foram lançados foram leituras incríveis pra mim, sabe? E é isso. Ai, meu Deus. Tô com vontade de reler, sabe? E ele li tão rapidinho. Gente, eu li esse livro em um dia, porque eu não conseguia parar. Eu não aguentava, eu não conseguia parar. Assiste o vlog. É o mesmo vlog em que eu li Um Estranho Sonhador, eu li esse também. Tá lá. Você vai ver minha reação lá. E ao mesmo tempo que eu lia Um Amor Conveniente, eu tava lendo também em lives lá na Twitch. Eu tava lendo Um Estranho Sonhador. Foi um livro que eu li quase todo em lives. Eu acho que as únicas páginas que eu não li em live foram as últimas 46, porque eu não queria esperar uma semana, a outra semana pra continuar o livro, e aí eu ia ficar uns diazinhos sem live, eu resolvi terminar logo. Mas Um Estranho Sonhador foi um livro que eu gostei bastante, só que aí foi a leitura do mês em que eu saí daqueles livros fáceis, aqueles livros dados que você não precisa se esforçar muito pra gostar, e entrei numa história super complexa pra mim. Pode ser, gente, que esse livro não seja tão complexo pra outras pessoas. Mas eu, particularmente, eu demorei muito conseguir entender o universo. Eu demorei muito conseguir entender o universo. Foi um livro que o começo dele é um pouco devagar. Primeiro porque a escrita da autora não é nada que eu tivesse acostumada. É uma escrita um pouco poética, um pouco não, né? Muito poética. Então, não tem muitos diálogos. São livros que têm mais pensamentos, que têm mais observações, que tem mais análise do mundo, do que tá acontecendo, das pessoas e tudo mais. Então, é um livro que não te entrega nada de graça. Ele vai construindo muito aos poucos a mitologia em si, o universo, a história. E aí o começo é realmente muito devagar, sabe? Só que só porque ele é um começo devagar não significa que é um começo ruim. É um começo muito bom, porque por mais que seja assim muito construtivo, é muito interessante. Eu achei o universo muito criativo, sabe? O final do livro é muito impactante. Eu não esperava aquele final. Na verdade, assim, eu tinha algumas teorias, mas eu não achei que fosse seguir aquele rumo. Minhas teorias iam pra outro rumo, sabe? Pra outro lado. Enfiei um pouco a cara na jaca com as minhas ideias. Mas tudo bem, não tem problema. Uma coisa aconteceu realmente. Uma das minhas teorias se concretizou. Eu fiquei muito feliz, que eu me senti muito inteligente. Quando a gente tem aquela coisa que a gente pensa que vai acontecer e acontece mesmo, a gente se sente um gênio, né? Nossa, tô prevendo o futuro aqui. Mas aí, o que acontece? O livro tem muitas páginas, não é uma leitura corrida, não é uma leitura muito fluida, é uma leitura que você precisa prestar atenção. Aqui a gente tem o Laszlo, que ele é um órfão, e ele foi, assim, ele recebeu o título, digamos assim, o sobrenome de sonhador. Por quê? Porque ele é uma pessoa que vive imaginando coisas, ele vive no mundo da lua, vive nas histórias, querendo saber as coisas, ele é bibliotecário no começo da história. E aí, ele cismou com o mistério, ele acredita no mistério da Cidade Perdida. A Cidade Perdida é uma cidade que ninguém mais sabe se existiu ou se não existiu, que é a Cidade de Lamento. O nome da cidade, o nome verdadeiro da cidade, desapareceu da memória de todo mundo. Então ninguém mais sabe o nome verdadeiro da cidade, se essa cidade realmente existiu, se não existiu. E a vida inteira do Laszlo, ele fica procurando indícios para provar a existência da cidade perdida. E esse é o primeiro plano que nos é apresentado, é o ponto de vista dos Laszlo e o mistério em torno da cidade perdida. E o outro ponto de vista que aparece também logo depois dessa primeira apresentação do ponto de vista dele, a gente vê o ponto de vista de seres que habitam a cidade perdida, entendeu? E de deuses que habitam a cidade perdida e que ninguém sabe que existe, entendeu? E aí é, tipo, incrível. Eu não vou falar muita coisa, porque ainda não entendi até que ponto é spoiler, até que ponto não é spoiler. Porque é uma história muito gradativa, ela é muito construída, ela vai tendo uma evolução lenta. Então, às vezes, se eu falo uma coisa aqui que eu acho que pode ser sinopse, às vezes não é sinopse, faz parte da construção da história e chega a ser um spoiler, sabe? Então é isso, eu espero que vocês deem uma chance pra essa história. Eu tô realmente muito ansiosa pra ler o segundo livro, que é A Musa dos Pesadelos.
É diferente de tudo que eu achei que fosse, porque eu não achei que a história fosse ser da forma que foi. Eu fiquei surpreendida, mas eu fiquei surpreendida de forma positiva. Então, eu gostei muito desse livro. Foi 5 estrelas, foi favoritado, mas já deixo aqui de antemão, não é uma leitura simples, fácil e fluida e rápida. É uma leitura para você parar, pensar no que você tá lendo, entender o que você tá lendo, porque às vezes você não percebe a forma da narrativa, tipo, mudou o tempo da narrativa, tô te contando uma coisa aqui agora, e aí do nada eu mudei pra uma lembrança de há 3 anos atrás, e se você não prestar atenção, você não pega essa transição, sabe, de tempo. É isso, mas eu amei a leitura. E agora a gente começa com os livros que eu li em e-book. Foram 3 livros que eu li em e-book esse mês. Um deles foi o livro da leitura conjunta, lá do meu clube de leitura. Mas o primeiro que eu finalizei no Kindle foi O Ogro e a Louca, da Sara Fidelis. Foi uma leitura maravilhosa, eu gostei bastante. Também foi uma indicação das meninas do clube de leitura, principalmente da minha irmã, que leu e ficou falando desse livro 1 milhão de vezes. Eu falei, não, gente, vou ter que ler. E o box da série inteira, dessa série do Ogro e a Louca, eu não lembro, Paixões Improváveis? Não sei. Eu não lembro qual é o nome da série, mas o primeiro livro é O Ogro e a Louca, e o box com todos os livros está disponível no Kindle Unlimited. E foi o que eu peguei pra ler. Então, eu peguei todo o box pra ler. Fiquei muito satisfeita com essa leitura. Tem também o romance Cão e Gato, também envolve uma governanta, a gente tem também um duque muito traumatizado, a gente tem também uma convivência forçada, a gente vê um cara que não quer saber mais de relacionamento, que foi traído, que não confia mais nas mulheres, que não quer saber de conviver com o mundo. Ele foi muito machucado. A gente tem várias reviravoltas nessa história. Eu gostei bastante do Ogro e a Louca. Fiquei muito, muito curiosa para ler o segundo livro, porque a gente já vê aí uma introdução com alguns personagens que vão aparecer no próximo livro. A gente já cria algumas teorias nesse primeiro. E eu achei maravilhoso. A gente tem relações familiares muito envolventes, a gente tem relações de amizade também. Algumas coisas me incomodaram, o que me fez não dar 5 estrelas pro livro, porque em alguns momentos as frases do mocinho, algumas frases do nosso protagonista masculino me incomodou um pouco. E aí eu tirei algumas estrelas por causa desses diálogos que, não sei, eu acho que assim, chamar de machismo é muito forte. Mas eu entendo também que tem a questão de que o livro se passa num período em que aquele tipo de comentário eram comentários ok, entendeu? Naquela época, tá? E aí, só que como eu tô lendo hoje, me incomodou. Mas eu entendo que tem a questão da licença poética, a gente tá lendo um livro que se passa lá em 1800, a sociedade pensava de outra forma e tudo. Mas me incomodou, então eu tirei algumas estrelas por causa disso. E acho que foi só por isso mesmo. Ah, teve mais um ponto. Aquela coisa de mulheres se odiando, sabe? Alguns livros apresentam muito isso. E aí, assim, a forma como colocou não é uma forma, não foi muito ruim. Mas eu não gosto que livros apresentem essa temática de a rixa entre as mulheres, sabe? A disputa entre as mulheres. Não era bem uma disputa, no livro não fica apresentado muito como disputa. Mas esse negócio de uma mulher ofendendo outra mulher e não sei o que, isso acaba dando a impressão de que é uma coisa ok de acontecer, e eu acho que não devia ser assim, sabe? A gente vê, às vezes, 2 mulheres numa situação que nessa situação elas se odeiam, elas disputam, elas xingam uma outra, e a gente vê homens na mesma situação que se tratam como amigos, sabe? Então eu acho assim, talvez fosse o caso da gente colocar essa situação que vai pra disputa sendo encarada de outra forma. Não sei se eu tô sendo muito clara, mas talvez se você pensa como eu, você vai entender o que eu tô falando. Vai do ponto de vista de cada um, vai do que incomoda cada um. Eu não tô falando que é um livro problemático, não é um livro problemático, mas pode ser que esses pontos incomodem algumas pessoas, como me incomodou, e por isso eu tirei algumas estrelas do livro. Mas mesmo assim foi uma leitura muito boa, eu gosto muito da escrita da Sara Fidelis, é uma autora que eu admiro pra caramba, gosto o Que Seja Doce e A Estrela que Eu Desejo são livros dela que eu favoritei, assim, de olhos fechados. São livros incríveis, maravilhosos.
E eu quero continuar a série lendo o segundo, que eu acho que é o Highlander e a Devassa, o segundo livro dessa série. Eu realmente estou muito curiosa para saber como que vai ser o segundo livro. Eu gostei da leitura, então que fique claro, eu não tô falando que eu não gostei, eu gostei muito. Só fica esses adendos, porque a gente também não pode fechar o olho para as coisas que nos incomodam. Depois de O Ogre e a Louca, gente, eu finalizei o livro da leitura conjunta do mês de maio, que foi o livro Conquista do Amor, da Candace Camp. A gente tá lendo a série dos Cupidos, que é dessa autora, né, lá no clube de leitura. Eu queria que as meninas conhecessem essa autora, porque os livros da Candace Camp aqui no Brasil, eles só foram lançados em formato romance de banca. E eu queria muito que a Harlequin relançasse esses livros, porque são livros maravilhosos. A autora é incrível, ela entrou pro meu hall de autoras favoritas de romance de época. A série dos Cupidos é maravilhosa. E o melhor de tudo pra mim é que agora, relendo a série, eu consegui ver coisas que antes eu não tinha visto. Esse segundo livro, que foi A Conquista do Amor, o primeiro é Aposta no Amor, o segundo é A Conquista do Amor e o terceiro é Bodas de Desafios e o quarto, Dança da Corte. Quando eu lembro da série, antes de estar relendo agora, eu lembro que eu tinha favoritado muito o terceiro e o quarto livro. E o primeiro também. E aí, o segundo era um livro que eu não tinha gostado tanto. E agora, relendo com as meninas no clube, eu percebi o quanto eu estava enganada, porque com a cabeça que eu tenho hoje, com a ideia que eu tenho hoje, com a visão de mundo que eu tenho hoje, gente, esse livro foi favoritado e eu não ia saber disso se eu não tivesse feito a releitura, porque realmente é um livro maravilhoso, Conquista do Amor. A gente também tem um romance cão e gato, a gente tem uma menina que não quer, uma mocinha que não quer se casar, porque ela sabe que quando a mulher se casa naquela sociedade, quando a mulher se casava, ela perdia todos os seus direitos. Ela se tornava propriedade do marido e ela não quer isso pra ela. Ela teve um pai que agredia a mãe dela, que era um pai abusivo com a mãe e tudo, e ela, com a ideia que ela tem de casamento, ela jamais quer se casar, entendeu? E a gente tem um mocinho, um lord, que ele herdou o título agora, mas ele, quando criança, ele tinha sido sequestrado, e aí ele passou a infância, a adolescência, até a fase adulta, morando nas ruas e fazendo fortuna sozinho, não sabia suas origens, não foi criado na alta sociedade. Então ele não foi criado como um lord, e quando ele se vê no meio dessa alta sociedade, ele tem outra visão do mundo. Ele acha a alta sociedade londrina muito mesquinha, ele não quer fazer parte disso. Então a gente tem um mocinho completamente diferente dos outros. A gente tem um lord que não é lord, sabe? Um lord que não tem cabeça de realeza, digamos assim. Então eu gostei bastante, e a gente vê também um homem que tem uma visão muito mais vida real do relacionamento entre homem e mulher, porque como ele cresceu nas ruas, ele cresceu com a burguesia, ele cresceu como plebeu, vamos dizer assim, ele cresceu como plebeu, ele não sabia que ele era lord, que ele era de uma família rica. Pra ele, homens e mulheres eles são iguais, entendeu? Mulher também trabalha, homem também tem que trabalhar. Então não é porque na alta sociedade londrina a gente tem aquela ideia de que o lord não pode trabalhar não é digno da realeza. E mulher não pode nem estudar. Então ele tem uma visão completamente diferente disso. E eu acho incrível esse livro. Por último, mas não menos importante, o último livro que eu finalizei foi um livro que eu finalizei ontem. E eu achei que eu não fosse conseguir terminar ele a tempo. Hoje é dia 30 de maio. O mês acaba amanhã, eu tava louca pra conseguir terminar esse livro a tempo, pra conseguir finalizar a Tibiara inteirinha, pra ter essa conquista na minha vida, entendeu? Porque todos os livros da Tibiara só faltava esse pra eu terminar. Foi um livro que eu comecei no mês passado, inclusive. Eu pensei, gente, não vou ficar um mês com esse livro, lendo esse livro e sem terminar ele. E aí eu li no Kindle A Lâmina da Assassina, que também tá disponível no Kindle Unlimited. A Lâmina da Assassina, gente, foi um livro que eu comecei um pouco chateada, porque o final do segundo livro, eu li o primeiro e o segundo de Trono de Vidro. O final do segundo livro tinha sido muito bombástico. Eu não queria pegar um livro que fosse de antes do começo da série. Eu queria pegar o terceiro livro, porque eu queria muito saber o que ia acontecer depois daquele plot. E aí, quando eu peguei Lâmina da Assassina, eu peguei com um pouco de ressentimento. Falei, ai meu Deus, vou ter que ler esse livro, não tem jeito, todo mundo fala que preciso ler esse livro agora, vou ler esse livro agora.
Só que ele me surpreendeu, porque eu não gostava da Celaena no primeiro e no segundo livro. Já confesso logo aqui pra vocês, a Celaena não era uma protagonista que eu gostava dela. O final do segundo livro eu comecei a ter uma relação melhor com ela, mas eu não gostava dela. E aí quando eu peguei Lâmina da Assassina, mudou completamente a minha visão dela, sabe? Porque aí eu amei a Celaena, ela é uma protagonista muito mais forte do que eu pensava. O mundo dela antes de Endoviera, assim, foi muito legal de acompanhar. Algumas histórias do passado dela que são mencionadas em Trono de Vidro, a gente vê acontecendo em Lâmina da Assassina, e a gente começa a achar muito mais interessante. A gente começa a ver a história com várias camadas, uma construção de personagem muito melhor, entendeu? E agora eu tô muito mais animada pra conseguir continuar a série, pra ler o terceiro livro e tudo mais. Mas eu confesso pra vocês, gente, que eu acho que esse livro, ele tinha que ser lido antes de Trono de Vidro. Porque é chato, você começa uma linha de raciocínio lendo Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, e aí quando você pega a Lâmina da Assassina, você esquece tudo que você leu naqueles dois livros e você vai ter que voltar lá no antes de aquilo tudo acontecer, entendeu? Eu, particularmente, eu não sei se todo mundo pensa como eu penso, tudo bem se não pensar também, mas eu acho que a minha experiência com a Celaena, com a série Trono de Vidro como um todo, seria muito mais gratificante se eu pegasse na ordem cronológica certinha, que no caso, primeiro Lâmina da Assassina, depois Trono de Vidro, depois Coroa da Meia-Noite, e por aí vai, entendeu? Eu particularmente eu acho isso por causa dos acontecimentos, pra gente não ter aquela quebra na linha de raciocínio, porque agora, depois desse livro, ele acabou de um jeito específico. Aí agora eu vou ter que lembrar do primeiro e do segundo que eu já tinha lido, vou ter que lembrar como que ela chegou até o final do segundo livro, pra conseguir pegar a linha de raciocínio de novo e continuar a série, entendeu? Então é isso que eu precisava falar. Mas foi um livro 5 estrelas pra mim, gostei muito desse livro, gostei mais do que Trono de Vidro, gostei mais do que Coroa da Meia-Noite. Coroa da Meia-Noite foi um livro que o plot final me fez amar a série, mas foi o plot final, entendeu? Não foi o livro como um todo. Agora, A Lâmina da Assassina foi um livro que desde o começo eu já vi que ele ia ser diferente, que eu gostei muito, que ele inovou muito. E ele não é um livro maçante, porque como ele é dividido em contos, tecnicamente em contos, né? A gente tem ação o tempo todo, e isso é bom. Ele não tem um período parado pra só no final acontecer tudo de uma vez, não. Ele tem vários plots durante o livro, ele tem várias mini histórias, e cada história tem a sua cronologia. Então a gente tem plot, a gente tem coisas acontecendo, a gente nunca tem uma mesmice. Eu achei isso muito legal. E foi o último livro que eu li no mês de maio. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas leituras. Fiquei falando uma eternidade aqui sobre isso, né? Mas eu fiquei muito feliz com as minhas leituras do mês de maio, porque foram 8 livros. Pra quem achou que só ia ler 4, entendeu? Eu li o dobro. Fiquei muito feliz, principalmente consegui finalmente, né, terminar uma TBR que eu me propus a ler. Eu espero que vocês deem uma chance pra esses livros, ficam todos como indicação. Me conta nos comentários qual desses você já leu, o que é que você achou, tá? E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.